Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui na nossa Rádio Dinâmico, começando um podcast novo para falarmos um pouco sobre as famílias e a Escola da Inteligência. Nós temos presente aqui hoje as nossas coordenadoras, podem falar, meninas? Olá pessoal, eu sou a Dani, coordenadora de inclusão. Sei que esse momento vai ser um momento muito importante, muito válido, muito especial e que vocês vão curtir aí do outro lado. Olá pessoal, eu sou a Rosane, coordenadora do Ensino Fundamental 2 e será um prazer participar desse momento aqui com tantas ideias, tantas oportunidades para reflexões que serão de extrema importância para as famílias do Colégio Dinâmico. Isso mesmo, e falando sobre a inteligência socioemocional no lar, nós temos presente aqui conosco a Silvia Nóbrega, que é a nossa consultora da Escola da Inteligência. Ela vai nos auxiliar hoje nessa reflexão. Tudo bem, Silvia? Seja bem-vinda no nosso meio, seja bem-vinda no nosso colégio. É um prazer receber você aqui. Muito boa tarde, pessoal. Muito boa tarde. Boa tarde. Em casa. É uma alegria poder estar aqui e falar de inteligência socioemocional, não apenas na escola, mas em casa, porque a inteligência socioemocional começa com cada um de nós. Então, é um momento muito especial para mim, eu estou muito grata por eles. Obrigada pela oportunidade. Vamos lá. A importância do autocuidado na promoção dos vínculos saudáveis. A Escola da Inteligência trabalha com emoções, porque as emoções impactam vidas e são elas que nos tornam pessoas melhores. As emoções fazem com que a gente, aprendendo a lidar com elas, a gerenciar, temos uma vida com mais qualidade. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essa inteligência socioemocional dentro das nossas casas, no nosso lar, né? E nós vamos falar de um tema muito importante também, que está em voga em todo o tempo, que é falar sobre autocuidado. O que será esse autocuidado? O que a gente aborda quando fala em autocuidado? Mas, puxa vida, autocuidado seria alguma coisa um pouco egoísta? Será? Vamos conversar sobre isso. Autocuidado em família existe? Vamos conversar sobre isso também. Quando a gente começa a pensar como mães e educadores que somos, né? Mães, pais responsáveis, avós, educadores, pessoas adultas que lidam com crianças, a gente muitas vezes se esquece de lembrar quem nós fomos quando éramos crianças. Então, para começar, eu queria perguntar para vocês aqui, quais brincadeiras e atividades que vocês gostavam de mostrar para os seus pais? Rosane, o que você fazia para exibir ali? Geralmente, assim, é uma fase legal, né? As crianças, na minha época, eu adorava brincar de casinha. E a gente reproduzia muito os princípios que eram repassados dentro da nossa casa, né? A questão do respeito, de cuidar bem das amigas, das colegas que estavam ali conosco. E isso era incrível, porque a gente, né, mesmo com a pouca idade, já percebia o quanto a influência deles, elas entravam dentro das brincadeiras. E tinha, assim, realmente, assim, uma grande magia em tudo isso. E você chamava seus pais para verem? Olha aqui o que eu fiz. Olha essa casinha aqui. Olha essa comidinha. Como era? Não precisava chamar. Assim, eu fui muito abençoada porque eu sou de uma família que prezava muito a educação e era interessante quando a gente assustava, eles já estavam ali conosco participando e orientando e apreciando as comidinhas que a gente fazia. E isso ficou realmente na minha memória afetiva. Eu nunca esqueci disso. Eu fiz assim, na minha oportunidade enquanto mãe, eu também participei de muitas brincadeiras. E é nesse momento dessa interação que a gente expõe, né, tantas coisas bonitas, boas, tantos aprendizados. Mas foi legal. Verdade. A gente sempre, como seres humanos,
estamos precisando sempre de aprovação. Eu me lembro que quando eu comecei a aprender a ler, eu saía com a minha mãe na rua e aí eu ficava, aquilo ali está escrito isso para exibir. Olha o que eu sei fazer, olha como que eu sei ler, olha que quanto é importante para nós como crianças e para nós como adultos também. Ser vistos, nosso trabalho ser visto, nosso trabalho, a gente ser valorizado como pessoa, como que a gente quer, como quem a gente é. Isso começa desde muito cedo. E isso se chama necessidade de atenção e aprovação que cada um de nós tem. Você também tinha um exemplo assim, Dani, que você fazia? Sim, eu tinha Rosane falando aí, eu lembrei de quando eu aprendi a andar de bike, né, andar de bicicleta. E nesse momento a gente precisa tanto do apoio, né, do incentivo da mãe, do pai, e parece que fica tudo mais fácil quando o pai tá ali, de repente ele tá segurando ali atrás, e eu lembro que meu pai falava, vai, eu sempre caía. Eu falava, não quero mais, quando vinha a frustração. Mas aí quando eu lembro, e geralmente filha é tão apegada ao pai, né, e aí quando eu lembro que ele falava, não, você vai conseguir, sobe de novo. Eu subia, eu era mais mole, assim, dos meus irmãos, mas eu lembro que o dia que eu consegui, eu nunca esqueci. Você falando, né, eu lembrei que a confiança, né, que ele passou para mim naquele momento, de falar, vai, você consegue, foi muito importante, né, essa ligação. Então, são memórias que ficam, né, e que até hoje se fortalecem na minha vida enquanto adulta, né. É algo que, assim, fica realmente registrado na nossa mente, né? Com certeza. Luciana, você tem alguma memória para lembrar pra gente? Tenho muitas memórias. Eu sou muito exibida, né? Então, eu gostava muito de me exibir. Mas isso é de sempre. Desde pequena eu gostei de me exibir. Então, eu gostava de andar de bicicleta para meu pai ver. Eu gostava de fazer roupinha de boneca, cortar tecido e colar. E às vezes costurar para que eles vissem as minhas roupas nas bonecas vestidas. Eu sempre gostei de fazer isso. E tinha uma coisa que eu gostava que era de agradar meu pai. Eu chamava ele para contar a história para mim, para que ele ficasse feliz. E acaba que o nosso vínculo se tornou muito mais forte, porque eu sabia que ele gostava de contar a história. Então a gente tinha os livros e eu chamava ele para que ele contasse a história para mim, para que ele ficasse feliz. Então a gente tinha muito essa relação, eu enquanto criança com meu pai. Que maravilha! E hoje em dia, gente? Hoje em dia, as nossas crianças e a convivência que se tem, dá para comparar com aquela que a gente teve em casa? É muito mais complicado, eu acredito. Seja lá porque temos muitos afazeres, os nossos filhos também têm muitos afazeres e também a tecnologia, que está aí para nos auxiliar muito, que é maravilhosa, muita informação, mas ao mesmo tempo, às vezes a tecnologia acaba aproximando o que está longe, eu não vou dizer nem quem está longe, o que está longe da convivência dos nossos filhos, dos nossos alunos, das nossas pessoas, e a gente fica longe de quem está do nosso lado, porque às vezes a gente está fazendo uma refeição e quando você percebe está cada um olhando no celular. Então, para a gente pensar sobre saúde emocional dentro de casa, dentro da família, a gente precisa parar para perceber esses momentos também que são tão importantes, né? E são o paradoxo da nossa vivência. A gente precisa da tecnologia, da tecnologia. Olha que beleza a gente poder estar aqui conversando e lembrando de coisas da infância. Mas muitas vezes esse vínculo e essa conexão que a gente tinha na infância, hoje as nossas famílias têm muito mais dificuldade. É muito mais difícil terem famílias como a família da Rosane, que podia estar ali olhando o que ela estava fazendo muito rápido. Hoje em dia, câmeras ajudam, que é uma beleza, né? Na minha época não tinha câmera para ver o bebezinho ali, mas a conexão, o vínculo, esse olho no olho, faz uma diferença danada. Então, às vezes, como diz o Dr. Augusto Cury, a gente está recheado de coisas e de estímulos, mas às vezes nós podemos estar até numa solidão existencial. Tanta coisa, mas será que a gente está conectado com aquilo que está perto da gente?
Deixa eu ler uma historinha para vocês, bem rapidinho. Só um pouquinho. É a história de uma menina que fez um desenho para os seus pais e foi tentar mostrar esse desenho. Ela queria fazer uma florzinha para sua avó e não sabia o nome da flor. E aí ela foi mostrar esse desenho para a mãe e a mãe estava muito ocupada. Falou, olha, tá lindo. Ah, tá lindo. Será que ela olhou? Né? E aí a criança ficou um pouco frustrada, terminou o seu desenho, mas ela não teve aquela aprovação que a gente imagina que deveria ter. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês três aqui. Quando você pensa nessa cena de uma criança indo mostrar, daqui a pouco, eu falo depois, você pensa em quem? Meninas, Rosane, quem que vem na tua mente? Nesse momento? Uhum. Acho que... Um filho? acho Talvez. que essa frustração, né, de às vezes não receber aquela atenção, eles criam uma expectativa, né, de serem acolhidos. Um aluno, talvez, Luciana? E essa formação depois, eu fico imaginando o que é isso na vida dele depois. Daqui anos, né? Eu, como uma mãe recente, né, fiquei pensando aí na minha filha, né, diante de toda a nossa rotina, a nossa vida, a importância de parar e dar essa atenção para ela, né, porque como a Luciana apontou, lá no futuro isso vai fazer falta. Vocês perceberam que quando eu perguntei quem que vocês pensaram, a gente geralmente pensa uma outra pessoa que não a gente mesmo? Por que essa criança que estava pedindo a atenção da mãe não poderia ser eu e você? Por quê? Era apenas uma história, entendeu? Mas nós temos uma sensação tão grande que precisamos cuidar o tempo inteiro, que quando você escuta uma coisa dessa, a primeira coisa que vem no seu pensamento é o quê? Culpa. Ah, se eu tivesse feito. Ah, olha o que eu causei. Mas às vezes a gente precisa, para poder não causar e pensar melhor nessas situações, a gente começar a olhar primeiro para cada um de nós, né? A gente tem uma noção, muitas vezes errônea, quando a gente usa essa palavra autocuidado, como se autocuidado é egoísmo. Ah, não tenho tempo. Você pensa uma mãe atarefada que trabalha fora, que faz um monte de coisa, né? Eu mesma falava assim, se eu não posso nem me dar ao luxo de ficar doente. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas às vezes a gente como mãe, a gente tem esse pensamento, né? E que o autocuidado é algo que é supérfluo, é algo que é desnecessário. Por quê? Porque é muito mais importante cuidar daqui, agora, das obrigações. Vocês, o que vocês pensam sobre isso? É difícil, né? É difícil. A gente mensurar sem olhar para cada uma de nós. Às vezes pode ser visto como egoísmo, né? Se cuidar, até sendo mãe, por exemplo, fica tudo mais difícil, mas continuar querendo se manter arrumada, né? Ter esse cuidado de ter um tempo só pra você. Esses dias eu fiz um post, escrevi, tava tomando um café, escrevi meu momento. Sabe? Às vezes isso pode ser mal visto, mas na verdade eu preciso desse momento, né? Faz parte da minha saúde mental pra eu cuidar bem da minha filha. Então eu vejo assim que na sociedade atual pode ser visto assim como um egoísmo mesmo, mas na verdade é muito importante. É uma necessidade. É A uma necessidade. gente quer ser cuidada, a gente tem a necessidade de ser admirada. Isso é muito bom, né? Porque às vezes a gente doa tanto, faz tanto pelos outros e nós também temos essa necessidade. É importante. Exatamente. Lu? É tão mais possível a gente se doar melhor quando a gente está bem, né? Mas muitas vezes a gente não para pensar nisso. Então a gente vai cuidando do outro, cuidando das outras coisas e deixando a gente por último e para depois, e quem sabe quando der tempo. E a gente não consegue se doar completamente até para o outro, porque você não está bem, né? Quando a gente tem esse olhar, que é muito difícil parar para fazer isso, a gente consegue ser melhor para o outro também, né? Exatamente. E tem uma técnica de gestão da emoção que a gente pode usar nesses momentos, tá? Quando vocês pensarem alguma coisa, poxa, acho que eu devia fazer para o outro antes, vamos duvidar.
Técnicas de gestão da emoção, descoberta do Dr. Augusto Cury, mais de 30 anos de pesquisa. É a técnica do DCD. Então, se eu penso que eu parar um pouquinho para cuidar de mim, olhar para mim, é egoísmo, puxa vida, eu posso duvidar. É o DCD. Duvido desse pensamento. Depois, a próxima letrinha é o CRE. É o C, é o criticar. Né? A gente coloca na balança aquilo que a gente pensou em fazer. Será? Por quê? Né? Põe a dúvida, vamos criticar isso. Por que é egoísmo? Por que eu estou achando que isso é egoísmo? Qual o benefício que isso? Se eu parar para cuidar de mim, isso pode trazer. E, por último, o D, né, é determinar. A gente determina, como gestores da nossa emoção, mudarmos as nossas atitudes e se colocarmos em primeiro lugar. Lembra que eu falei hoje de manhã para vocês, quando a gente anda de avião, qual a primeira coisa que o comissário de bordo fala ali naquelas instruções? Em caso de despressurização da cabine, máscaras cairão à sua frente. O que a gente precisa fazer? Primeiro, coloca a máscara em você para depois tentar ajudar o outro. Então, quando a gente fala de autocuidado dentro da família, isso é efeito cascata. Eu vou dizer um exemplo para vocês. A minha filha fez 30 anos ano passado. E aí ela tem 2 filhos pequenos. E na hora de soprar a vela do bolo da mãe, quem vocês acham que soprou a vela? As crianças. As crianças. Tem algum mal nisso? Não. Pode ser colocada a vela 3, 4, 5 vezes, cada uma das crianças da festa soprarem. Mas por que ela não falou assim, deixa soprar a vela primeiro, que é meu aniversário? Porque esse instinto nosso, de mãe, de cuidador, de professor, de educador, que sempre tem que colocar o outro, né? E aí, às vezes, né, eu olhei isso para ela, eu me vi, porque eu falei, puxa vida, foi isso que eu ensinei, cuidando o tempo todo do outro, cuidando o tempo todo do outro, sem ter tempo para mim. Ela só está simplesmente replicando o comportamento. Faz sentido isso? Sim. Né? Vocês já tinham parado para pensar nisso? Então, quanto é importante, mas tenho para dizer que isso vai ficar registrado, que eu insisti muito para ela voltar para o balé, que é algo que ela gosta, e ela, enfim, voltou a fazer balé e fazer alguma coisa por ela. Por quê? Porque nós, como mães e pais, às vezes a gente pensa no autocuidado só como ou academia, ou só como aparência, mas ele vem com vários sentidos, né? Então, a gente começa com o autocuidado, primeiro, cuidando das nossas emoções. Como que a gente faz para cuidar das nossas emoções? O Dr. Augusto Cury dá algumas ferramentas para a gente também. Autodiálogo, sabe, a mesa redonda do eu, parar para conversar comigo mesmo, conversar sobre os meus próprios pensamentos. É importante, gente, porque às vezes você está com uma crença limitante, que eu não consigo fazer isso, ou não dou conta, ou eu não tenho tempo para fazer isso para mim. Esse tempo que você falou, Daniela, de esse é o meu momento, isso é uma crença limitante. Se você diz assim, não vou conseguir fazer. Mas se você pensa que você precisa cuidar de você, sim, aí você duvida desse pensamento limitante. Não, eu consigo. Outra ferramenta, auto-perdão e compaixão. Gente, a gente tem compaixão e com tantas pessoas, com tudo que ocorre conosco, mas por que a gente é tão carrasco da gente mesmo? Né? A impressão que dá é que, puxa vida, que culpa, nunca vou... Gente, todo mundo erra. Então, a gente poder bater um pouquinho do nosso ombro, né? Por que está abatido minha alma, né? Espera um pouquinho, Deus, vamos resolver, as coisas vão dar certo. É cuidado emocional, tá? E o contemplar as coisas boas da vida. Isso também faz a gente cuidar do nosso emocional. Gratidão também nos ajuda. Vocês lembram de mais alguma coisa para cuidar das suas emoções? O autoconhecimento, né? Exatamente. Se conhecer é importante. Exatamente. Você sabe seus limites, né? Exatamente. A gente precisa, em primeiro lugar, conhecermos a nós mesmos. E aí todas as outras coisas vão ficar muito mais tranquilas. Próximo autocuidado que a gente precisa ter,
Autocuidado físico. Hoje em dia a gente fala muito nele, né? Primeiro que fala de autocuidado, falou em autocuidado, vou correndo para academia. Opa, você gosta de academia? Essa é a sua praia? É isso que vai fazer bem para a sua saúde? Porque se você gosta, se é bom para você, vai com fé na academia e faça o seu momento lá. Mas se não é essa a sua praia, quem sabe a caminhada, quem sabe, aqui tem tantos lugares bonitos, né? Ontem eu cheguei um pouco mais cedo, eu vi um lago enorme, praças lindas. Puxa, por que eu não posso caminhar e fazer desse meu momento da minha saúde? Posso andar de bicicleta? Tem outras coisas, além para cuidar do nosso físico. Mas é só exercício físico? Não, gente. Vocês estão dormindo bem? Como é que está o sono? Será que a gente está conseguindo desligar o celular um pouco antes e se concentrar para dormir? E como é que anda a nossa alimentação? Será que a gente tem olhado para aquilo que a gente tem comido? Às vezes a gente tem olhado, mas eu preciso dizer uma coisa para vocês. Às vezes eu almoço em 10 minutos. E eu comi saudável, muito saudável. Mas eu nem prestei atenção naquilo que eu estava comendo. É igual o horário do banho. Você já parou para sentir o chuveiro caindo em você? Que coisa deliciosa que é para a gente agradecer um dia. Então, o autocuidado físico é a gente se atentar a esses pequenos detalhes. Vocês acreditam nisso? Vocês acham que faz sentido isso? Sim. Sim. E aproveitar esses momentos sem culpa, né? Nós temos, às vezes, um hábito de, quando nós nos damos essas oportunidades, nós ficamos muito preocupados, né? Em achar que a gente está excedendo na vaidade, né? Ou até excesso de cuidados. E isso é muito bom, porque a gente cuida de tanta gente, né? Por que não olhar para a gente mesmo? É o fato de olhar no celular, né? Não vou olhar agora não, porque eu estou ocupada com uma coisa para mim. Mas e se alguém, e se, né? Alguém precisar, e se alguém... E aí a gente não se concentra naquilo que é para nós, pensando que alguém pode precisar, ou alguém pode... E não vai entender por que eu demorei, ou uma coisa nesse sentido, né? Quando a gente fala de autocuidado, todas as etapas tem um autocuidado muito importante, que é esse pessoal de limites. Porque antigamente as pessoas viviam sem o celular. A gente não precisava responder tão imediatamente com essa opressão de ser mal julgado. Né? Igual quando você responde uma carinha. Às vezes eu vou preencher uma carinha no celular e sem querer eu aperto em outra. E às vezes a mensagem foi. E aí a gente já fica com aquela culpa. Nossa, o que será que vão pensar de mim? Então o autocuidado é a gente colocar limites. Limites, porque as pessoas entendem. Olha, eu não posso agora. Isso aí eu não dou conta de fazer. Gostaria, mas não dá. Então, para dizer não, isso também é um autocuidado com a gente mesmo. Porque muitas vezes a gente diz sim para uma pessoa ou para alguém e por dentro a gente está se machucando emocionalmente. Então são coisas que a gente precisa dar uma olhadinha. Então, próximo autocuidado, que é importante para cada um de nós, é o intelectual e o mental. Como é que será que a gente está lidando com isso? Será que a gente está fazendo coisas que a gente gosta? O que vocês andam fazendo para cuidar da mente, meninas? Eu tenho uma coisa que eu faço, meu esposo até fala assim, Daniel, chega, mas eu gosto. Quando, com a nova rotina, assim, quando eu vou fazer janta, né, eu coloco as coisas que eu gosto de ouvir, uma música, um assunto que eu quero aprender, ou que eu não tô tendo tempo, às vezes, de pegar o livro ali físico, que eu sinto que eu tô precisando, eu coloco pra ouvir. Isso me faz bem, sabe? Eu me sinto útil e me faz bem. Aí meus filhos falam, nossa, de novo. Mas assim, é uma coisa que me faz bem. Então fazer ali a comida escutando uma música, um louvor, algo que eu gosto, me faz muito bem. Eu faço o jantar mais alegre. Então assim, é uma coisa que pra mim é muito válido, sabe? Que parece simples, mas é bom pra mim. Eu sinto que me faz muito bem. Excelente. E você, Rosane? Eu gosto muito de encontrar pessoas assim que eu relaciono e às vezes eu diria assim, jogar uma conversa sem determinar tempo, né?
voltar um pouco para as coisas que a gente sente saudade, né? Isso eu considero assim que realmente é um estímulo muito importante na nossa vida. A gente tem perdido muitas oportunidades. Estamos aí envolvidos, né, em questões, acho que está tudo muito acelerado. Então, quando você senta e vai ter uma prosa, é gostoso, né? Assim, a gente desliga, eu gosto. E um bom podcast também, né, Dani? Como a Dani falou, hoje nós temos pessoas, né, excelentes aí que nos dão assim uma viagem espiritual muito legal também, conhecimentos, né, importantes aí para todos nós, não só em relação ao trabalho, mas de vida. Isso me dá muito prazer. Com certeza, faz toda a diferença, né? E a tecnologia nos ajuda com isso. Sim, também. sem Você, Lu? dúvida. Eu gosto muito de ler coisas que não são do meu dia a dia. Assim, outras coisas. Quando eu quero descansar, quando eu quero cuidar do meu intelectual em mente e tudo, eu gosto de ler outras coisas. Coisas que eu acho que vai me alimentar em outras áreas da minha vida. Com certeza. Gente, cuidar da mente é algo assim primordial para a gente estar bem, para cuidar. Porque nós aqui dentro da área da educação, nós somos cuidadores de pessoas, de seres humanos. E quanto melhor nós estivermos, melhor nós vamos cuidar do outro. Por isso que é tão importante a gente parar e fazer coisas que nos agradam em primeiro lugar. Por que não? Né? Então, o autocuidado intelectual, mental, cuidar de ver coisas que vão nos trazer benefícios, porque a nossa mente, como o Dr. Augusto Cury diz, a nossa mente mente para a gente. Então, se a gente está contaminando a nossa mente só com notícia ruim, não que a gente vai deixar ficar alienado, não é essa a questão, mas a gente precisa cuidar de alimentar nossa mente com aquilo que nos faz bem, que vai nos dar prazer e que vai dar um efeito cascata, porque todas as pessoas que estão ao nosso redor vão perceber. Então, esse cuidado, né, intelectual, mental, de trazer coisas para nossa mente que são boas, agradáveis, vai fazer toda a diferença. E temos também o autocuidado espiritual, que ele está ali coladinho no mental também. A gente exercer a meditação, exercer a fé, faz toda a diferença nesse mundo. Vocês concordam com isso? Sim. Então, tirar momentos, né, para o nosso elevação do nosso espírito como pessoa. O que eu posso fazer? Será que eu consigo? Como é que anda o meu dia? Será que eu consigo? Mesmo para eu sair de casa ou do hotel, né, onde eu vivo, estou sempre. Eu preciso fazer meu momento de devocional, de meditação de manhã. Porque se eu não fizer, parece que o dia não vai funcionar bem. Então, você está alimentando. A mente está alimentando o espírito. Então, são práticas que a gente precisa fazer como ser humano e também geram um efeito em quem está ao nosso redor. Porque a gente fica melhor e a gente trata melhor. E aí, o próximo autocuidado, aí vem bem na história que a Rosane falou para nós, né? Que é o autocuidado social. Olha só como é importante e tá ligadinho, né? Uma vez estava fazendo um workshop de autocuidado com professores. E aí uma professora falou assim, eu gosto de dançar forró. E eu falei, olha só, você está cuidando da sua mente, da sua saúde física e do seu autocuidado social também. Porque tem coisa melhor do que você sair, esparecer, conversar um pouco. Então, faz toda a diferença. Na vida corrida que a gente tem hoje, quanto tempo tem que você não toma um café com a vizinha, meninas? Alimentar as amizades, né? Regar isso, né? A gente precisa. Tanto para as amizades quanto para nós mesmos. Então, trabalho voluntário ajuda muito, né? A gente fazer trabalho, às vezes, dentro do nosso corpo, dentro da nossa fé. A gente pode servir o outro. Então, trabalhar socialmente, o autocuidado
é onde a gente se posiciona dentro da sociedade, e todo o bem que nós fazemos para o outro, a gente vai estar fazendo para nós mesmos. Esses dias nós vivemos uma experiência, né, Rosane? Nós estávamos aqui no dia a dia do colégio e nós fomos até um lugar, né, social que faz atendimento a moradores de rua. E nessa correria, às vezes a gente esquece, né, que existem pessoas que moram na rua, que não têm família, que às vezes não tem esse afeto, né? E aí eu fui lá com a tia Rosane, parece que na hora que eu cheguei lá, eu senti assim que eu tive um choque, sabe? Porque no corre do dia, às vezes a gente não para mesmo pra pensar. E chegou e nós fizemos o que nós tínhamos que fazer. E quando eu saí, me deu um choque, assim, eu fiquei querendo chorar mesmo, porque eu pensei, nossa, tem gente que tem tão pouco, né? E às vezes a gente tem tanto e a gente consegue reclamar, né? E pensar se tá com saúde, tá com a nossa família, a nossa casa. A gente tem pra onde voltar, né? Todos os dias. E o alimento, né? E às vezes a gente reclama, né? Ai, queria outra coisa. Então, isso são coisas que é importante a família, né? Trabalhar com os filhos, né? Sobre ser grato, que você falou, gratidão, é muito importante. Eu sempre penso assim, que traz coisas boas de volta, né? Eu tento fazer isso com a minha filha. Eu quero ensinar isso pra ela, que ela seja grata por tudo, porque com certeza ela vai ser um bom ser humano, né? Devolver tudo aquilo de bom que você recebe das pessoas. E nesse dia, você falando, eu percebi que eu tive um choque, acho que a tia Rosane ficou assim. Mas é porque vai lá na alma marca, mesmo, né? Marca, é profundo demais. É que nem quando você tá passando numa rua e tem um morador, uma pessoa deitada ali na calçada, se aquilo não te choca mais, tem alguma coisa errada. Tem errado. Né? Porque se olhar aquilo, é muito intenso, É até importante, assim, pegando aí a fala da Dani, nós temos um hábito aqui no colégio, né? Até é legal a gente participar isso para as famílias, né, do colégio. Todos os momentos que nós fazemos os lanches, tudo que sobra, né, assim, muito bem cuidado, né, nós fazemos a doação para esse lar, né, de pessoas carentes que não têm onde morar, alimentar. E aí a Dani foi minha parceira. E essa prática é interessante porque eu sempre faço questão de ressaltar para os meninos. Quando sobra tudo assim, limpinho, eu falo, gente, podemos doar? E o que a gente vai fazendo, né? O que a Dani está falando, eu quero repassar para a Antonella. E assim é o que a gente tenta fazer aqui, mostrar para todos os alunos o quanto é importante nós sermos solidários, nós praticarmos essa caridade. Ainda brinquei, Dani, eu preciso fazer isso porque tudo que a gente aprende na infância, eu fui criada num ambiente de muita caridade. Então, eu tento fazer na oportunidade que eu posso. E aí a gente começa também a repassar isso para os meninos. E isso é fundamental mesmo. Eu acho que dá essa importância, né, da boa convivência, da questão social, ela é de grande valia, né? Com certeza. E é ferramenta de gestão da emoção. Porque quando você tem empatia, quando você olha para o outro, você toca a humanidade do outro, a gente se vê no outro e a gente consegue fazer o nosso melhor. Lu, você queria complementar? Eu estou lembrando, Jesus disse, eu estive preso e você não foi me visitar. Eu tive fome e você não me alimentou. Então, são princípios bíblicos que o Dr. Augusto Cury apresenta muito para nós. Sim. E que a gente precisa entender a nossa parcela de ajuda, de auxílio nisso tudo, né? Eu, sábado, estive na cadeia feminina. É algo à parte, né? Mas não é à parte, porque nós não somos duas pessoas, nós somos uma pessoa e que nós temos nossos princípios, né? Onde a gente for, a gente tem esses princípios. E ver aquele foi muito difícil ver o sofrimento, mas tentar levar uma palavra de esperança para as pessoas, para aquelas mulheres, e cada uma história de vida diferente, chorando muito, elas estavam muitas chorando muito, e olhar para elas e imaginar, nossa, o que será que aconteceu para estar aqui, né? Que história é que viveu, como que foi tratada quando criança, como que foi isso, muito triste, mas enfim, poder estar lá,
levar um lanche, desejar Feliz Dia das Mães, poder dizer que vai dar certo, não sei como, né, mas vai dar certo. E que a gente pode estar ali com elas, e isso foi, para mim, muito importante. Eu também tenho essa prática, mas lá foi algo que me impactou demais. Estar ali com aquelas mulheres me impactou muito. Uma alma humana tocando outra alma humana, né? Aí eu acho que aí seria o exemplo máximo da empatia, de você olhar mesmo para o outro e, puxa vida, o que eu posso fazer para melhorar essa situação? Então, às vezes, um sorriso, né? Na própria palavra de Deus fala também, que às vezes um copo d'água que você dá para quem tem sede, a gente transformou um dia. Então, sermos exemplo de cuidado conosco mesmo, com certeza vai fazer bem para todos que estão ao nosso redor. Né? Ao cuidarmos de nós mesmos como um todo, inspiramos os nossos filhos a fazer o mesmo. E, pelo exemplo, né, a Dani falou tanto, poxa, eu quero tanto que a minha filha, eu quero tanto que a minha... Ela vai ver, ela vai fazer, porque ela está vendo você, né, com esse autocuidado. E os frutos, eles vão vir aí. Deixa eu só fazer um comentário. Vocês já perceberam que é assim? A gente que trabalha como líderes, né? Eu já escutei isso da minha líder. E ela fala muito isso. E ela fala assim, quando eu tô há muito tempo passando batom, todo mundo passa batom que tá perto de mim. Não é assim? A gente começa a se cuidar. Uhum. E com o nosso grupo também é assim. Quando eu faço, eu ponho pulseira, muitas vezes, é um exemplo simples, tá? Assim, um mês com a pulseira, eu começo a ver elas de pulseira. É um autocuidado, mas a gente convive tanto que isso passa a ser, ai, que bonito isso, vou fazer também. Que arrasta, vou fazer também, a gente vive isso e percebe isso, né? Isso acontece com a gente, com o nosso grupo. Eu vejo muito isso. Coisas que você começa a fazer e você começa a perceber que o outro também gostou, acho que eu vou fazer também, vou fazer. E aí, quando você observa, tá todo mundo muito parecido por conta de admirar, né? Alguma coisa que a gente faz. Arrasou, eu acho que é bem por aí. É bem por aí. Isso que você falou do sorriso é tão importante, pelo menos pra mim porque você chegando na loja, num restaurante, seja qual for o ambiente, né? A pessoa já te dá um sorriso, você já se sente bem-vindo ali, né? Naquele espaço. Às vezes o espaço é até um espaço de dor, né? A gente na escola nós tratamos de vários assuntos. E às vezes nem sempre o assunto é um assunto feliz. Mas a forma de conduzir é muito importante. É a forma como a gente recebe, né, essa família. Eu vejo que também é uma prática nossa aqui no colégio. Eu me sinto muito feliz aqui, assim, porque eu falo, trabalho em equipe e valorizar quem está do seu lado também é um autocuidado. E você sente confiança em quem está do seu lado, isso te traz, né? Pelo menos para mim que estou no início de carreira, eu vejo assim que isso me traz mais confiança. Né? E o sorriso, né, do bom dia pro seu colega de trabalho, ou quando ele não dá o bom dia, né? Você também precisa estar atento a essa falta do sorriso, né? Atento ao que o outro está sentindo. Então, essa empatia, ela é essencial também para o nosso autocuidado, né? Você conseguir ser útil também no sentido assim de perceber-se no outro também, né? Não esquecendo de você, né? Se perceber no outro, né? Aqui no Dinâmico, antes de você falar, Rodani, a gente percebe esse cuidado com todas as pessoas. Desde que você chega ali na portaria, a pessoa que está, às vezes, lavando a calçada. Então, esse exemplo arrasta. Não tem ninguém aqui que eu passei assim que não me deu bom dia, que não olhou, oi, que bom que você está aqui. Isso é um exemplo que arrasta. Os nossos alunos estão vendo isso. As nossas pessoas. E é isso que a gente quer deles, né? Isso faz parte também do cuidado que a gente precisa ter como seres humanos. O que você ia complementar? Não, só na oportunidade, eu acho que seria assim legal relatar. Eu acho que não é uma preocupação minha, é uma preocupação de todos nós, é uma preocupação mundial, por bem longe. Nós temos percebido assim que as nossas crianças, né, os adolescentes, eles têm se isolado muito, né? Eles estão nas redes sociais com milhares de amigos, mas nunca estiveram tão só.
Eu tenho ouvido muito relatos de pais que me procuram e falam: meu filho só fica dentro do quarto, nós estamos em família, às vezes até na hora do almoço ele quer só ficar, né, dentro do quarto, isola e tudo. E eu acho que nós temos um grande desafio, né, com essa geração. E assim, eu até vou englobar todos que estão aqui, eu acho que nós tivemos uma oportunidade maravilhosa dessa relação social saudável, né? Das brincadeiras coletivas, que a maioria de nós aqui, eu acredito que tenham participado. E teve algo que aconteceu recentemente e até hoje eu ainda estou pensando nisso, né? Com, assim, alegria. No Dia das Mães, as mães que estiveram aqui conosco, elas vão entender o que eu vou dizer agora. Quando nós terminamos o café, né, coletivo, lanche com os filhos, elas foram convidadas para brincar na quadra. E aí eu ficava observando a alegria que elas estavam. Foi algo assim, foram arrancando tênis e já foram ficando descalços e já se entregaram nas brincadeiras, nas disputas. E os filhos ficavam admirados de perceber assim que elas eram boas na brincadeira, sabe? Elas jogaram queimada de forma maravilhosa. Elas brincavam com aqueles balões, elas foram envolvendo em tudo que era proposto. E quando assim eu ficava preocupada com o tempo, eu olhava, elas não estavam nem aí para o relógio, porque elas estavam tão empolgadas com as brincadeiras. E os filhos tão empolgados também em ver, né, a alegria. E aí finalizamos até no dia com a queimada. E aquilo me deixou, sabe, assim, me deu saudade da minha época. Porque eu brinquei muito, muito, e com turmas, né? Quando eu olhei no portão da quadra, todos os funcionários estavam em pé, assistindo e com um sorriso até aqui. Então, eu fico pensando assim, nós temos que buscar formas de, como diz, repassar novamente isso para eles. Depois disso, ainda fiquei pensando, eu preciso bolar algumas coisas para o recreio, sabe? Porque a gente não pode desistir dessa luta que nós estamos tendo, com esse apego que eles não abandonam mesmo, né? As redes sociais, eles habituaram a isso. É deles, não é o colégio dinâmico, isso é uma preocupação mundial. Mas ir em busca dessa retomada, porque a alegria estava muito estampada. Foi muito legal, sabe? Dividir aquilo ali. E nem custou caro, né? Não. Custou baratinho, não custa nada. Muito então, legal. É isso que a gente precisa retomar, né? Essa experiência, esse depoimento que você deu, Rosane, a gente chama na Escola da Inteligência de cruzar mundos emocionais. A gente se lembrar como pais quem fomos e mostrar para os nossos filhos. E se a gente não se perceber, a gente leva a vida sem nem contar as coisas que a gente gostava de fazer. E fazer coisas juntos também, né? Porque às vezes eles têm essa, puxa vida, o meu filho não sai do celular ou não sai do jogo. Mas o que será que ele está jogando? Será que eu consigo jogar com ele, alguma coisa assim? Então, sempre esse vínculo, essa conexão, que foi perdida em algum momento da tecnologia, não sei dizer bem, mas ela pode ser retomada com cada um de nós, né? E quando a gente fala desse tema de autocuidado no lar, cada um olhar para si, um pouco fazendo um pouco do que gosta, que isso vai gerar efeito, vai surtir efeito para todos que estão ao redor e todos vão poder olhar também para si e olhar para o outro, porque a ideia não é aquele olhar egoísta, a ideia é você mostrar aquilo que você gosta também, para que eles possam ver e conhecer um pouco uns aos outros, porque eu vejo essa diferença, às vezes dentro de casa a gente se conhece pouco, né? Que legal compartilhar esse tempo com vocês.
Lá na Revista da Família, que todo mundo já recebeu, tem ali na página 29 um quiz do autocuidado. Então, convido as famílias a fazerem junto com seus filhos. Né? Tem algumas perguntinhas aqui, por exemplo, como é que andam as minhas emoções? Como é que eu estou praticando a minha espiritualidade? Como que estão as minhas amizades? Então, quando a gente para se perceber um pouco, a gente, puxa, dá um passinho para trás, eu acho que eu posso melhorar nisso daqui. Né? Outra coisa que eu queria lembrar para construir vínculos saudáveis e famílias, o Colégio Dinâmico é nosso parceiro há tanto tempo da Escola da Inteligência, porque acredita que o desenvolvimento socioemocional é quem vai tornar os nossos filhos melhores, né? Melhores academicamente, com conhecimento, mas melhores como pessoas. Então, a cada tempo que a gente se conecta com eles, a gente vai estar contribuindo para isso. Então, quando a gente passa algumas atividades em família, que tem na educação infantil, que tem no Fundamental 1 e tem no Fundamental 2, não pensa como uma tarefa de casa, pai, mãe, você que está me escutando. Pensa que é um tempo de qualidade, porque as coisas que a gente pede para você relembrar, às vezes fala, às vezes meu filho nem precisa saber disso. Puxa vida, às vezes era só isso que ele precisava saber, como você brincava quando você tinha a idade dele. Então, todas essas pequenas coisas que a gente conversou hoje vai ajudar com que possamos construir vínculos saudáveis em família. E era esse o recado. Adorei esse momento com vocês. Legal, então. Então, nós vamos encerrar. Antes, alguém quer falar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Só agradecer mesmo, né? Muito bom ter você aqui conosco. Foi um momento de muita reflexão, né? Sem De dúvida. refletir. Foi ótimo. Bom mesmo. São reflexões pessoais primeiro, né? Primeiro começa em mim, a começar em mim. Né? Então, nós queremos agradecer todos que assistirem. Aproveitem todas essas informações, aproveitem todas essas discussões aqui e que a nossa família possa ser beneficiada com a Escola da Inteligência, com aquilo que nós trazemos para a sala de aula e também trazemos para a vida dos nossos alunos. Muito obrigada. Nós temos agora uma parceria legal com a Silvia, né? Sim. Então, nós agradecemos a sua presença e nós teremos outros momentos juntos. Obrigada, meninas, Obrigada. E até mais. Obrigada, gente. Foi um Obrigada. prazer Até estar mais. com vocês. Obrigada mesmo.